Mas antes, vamos pegar um tema que nós temos abordado sistematicamente e sobre o qual a maior parte da esquerda se cala, e não é por acaso, que é o problema do coronavírus. Nós dissemos várias vezes aqui, ironicamente, que o Brasil é um país milagroso. No todo o período anterior da eleição, o coronavírus simplesmente desapareceu da pauta da imprensa burguesa, dos governos, né? Não se falava mais, dava-se a impressão, né? E alguns até falavam isso, que o coronavírus havia desaparecido completamente. Aí nós tivemos essa maravilhosa jornada eleitoral, né? Uma coisa, show de democracia. E terminado o show de democracia, o que acontece? O coronavírus explode logo depois do final da eleição. O Bruno Covas anuncia o fechamento da cidade de São Paulo um dia depois do resultado eleitoral. Quer dizer, ficou claro aí, né, que o que nós temos é uma manipulação grotesca e criminosa da pandemia, nesse caso com objetivos eleitorais. Mas isso daí não é todo o problema, né? É necessário fazer um balanço, e é necessário fazer um balanço muito claro do que vem acontecendo com a pandemia. Qual que é a história política da pandemia no Brasil? Não a história médica, a história da progressão da doença, que já vitimou aí um número extraordinariamente grande de brasileiros, é um verdadeiro genocídio e tudo mais. Quando começou a pandemia, o Bolsonaro, com a sua tradicional política de cachorro louco direitista, falou que não tinha pandemia, tentou jogar para baixo. Aí, o bloco dominante da política nacional, né, esse bloco PSDB, DEM, PSD, PP, etc., se aproveitou dessa política totalmente irracional do Bolsonaro para lançar uma campanha política em favor próprio e se apresentar como as pessoas que viam a realidade, que tinham uma política racional e tudo mais, né? Naquele momento, criou-se uma campanha no interior da imprensa capitalista para dizer que os governadores eram pessoas sensatas, que elas observavam a ciência, que elas não eram como o Bolsonaro, que negava a ciência, etc. e tal, mas que eles eram pessoas que estavam aí preocupadas em combater o vírus, né? Essa versão é uma versão internacional, ela não é uma versão nacional. Na Europa também, os representantes do imperialismo, dos bancos, que correspondem, grosso modo, ao bloco dominante no Brasil, também se apresentaram aí como defensores da ciência, como defensores da racionalidade, como sendo pessoas preocupadas com o povo, etc. e tal, usando a extrema-direita como pretexto. Naquele momento ficou absolutamente claro, e ficou até claro de uma maneira grotesca e bizarra, que uma parte significativa da esquerda, né, mergulhou de cabeça nessa campanha em defesa desses governadores. O que era uma política totalmente absurda. Nós denunciamos aí que vários sindicatos fecharam as portas, né, que a palavra de ordem que era vigente na esquerda era fique em casa, ou seja, um apoio à política dos governadores, pura e simplesmente, e que tudo isso daí, na realidade, era um jogo de cena
e que os governadores não tinham absolutamente nenhuma política para combater o vírus. Tanto é assim que nós vimos aí a escalada, né, do vírus, sendo que a escalada maior, inclusive, foi no estado de São Paulo, sob a condução do João Dória e do Bruno Covas, que foram. O Dória foi apontado naquele momento, inclusive pela esquerda, como o governador mais científico, mais civilizatório, mais racional, etc. e tal. Nós denunciamos naquele momento que isso daí era absurdo, que esse Dória é um direitista, que ele não tem interesse nenhum na saúde da população e que tudo isso daí era apenas uma guerra política entre ele e o Bolsonaro para recuperar espaço. Mas, mesmo assim, ele recebeu um grande apoio da esquerda, né? Não falar da imprensa golpista, que logicamente apoia ele em todos os momentos. Ele recebeu um grande apoio da esquerda, e esse foi o princípio da questão da Frente Ampla. A Frente Ampla nasceu aí. A Frente Ampla, a certidão de nascimento dela seria que a unidade entre os amantes da ciência, como Dória, como os outros governadores de direita, de extrema direita, que estavam fazendo aí um jogo de cena. Na eleição agora ficou claro que tudo é um jogo de cena. Já antes da eleição, já tudo havia ficado muito claro, porque no auge da pandemia, o próprio Dória e o próprio Bruno Covas haviam determinado a abertura geral da economia em São Paulo. Ninguém falou nada disso, assim como ninguém falou nada do problema do coronavírus durante a eleição. Quer dizer, tudo se revela como uma farsa, não há nenhuma grande preocupação desses governos direitistas com a população. E a esquerda entrou de cabeça nisso daí, apoiou, né, criou o clima para eleger o Dória, os outros governadores, a burguesia e a direita em geral, como a oposição privilegiada ao Bolsonaro. Uma coisa que é uma farsa ainda pior, porque esse pessoal não faz oposição ao Bolsonaro de forma nenhuma. Né? Ficou absolutamente claro durante todo esse tempo, inclusive em declarações de determinados líderes desse bloco, como o Rodrigo Maia, de que eles não são anti-bolsonaristas. Né? Eles simplesmente eles querem corrigir alguns aspectos que eles consideram que são negativos do Bolsonaro. Com essa versão dos acontecimentos, que foi cultivada aí por uma boa parte da esquerda, setores que se dizem democráticos, etc. e tal, foi o que prevaleceu na eleição. Na eleição criou-se uma frente, né, entre a esquerda e a direita, que significava o seguinte, que não sendo o Bolsonaro, que é uma figura do ponto de vista partidária institucional minoritária no Brasil, se poderia votar e apoiar qualquer tipo de político da direita, porque esses políticos têm um caráter progressista, ou pelo menos têm um caráter mais progressista do que o Bolsonaro. Né? Foi essa consideração absurda que levou a esquerda a apoiar o candidato do DEM no Rio de Janeiro, o Paes, a eleição, né, a prefeitura na eleição do Rio de Janeiro, uma coisa totalmente absurda. De um modo geral, né, essa política induziu aí vários setores de pequeno-burgueses, provavelmente algum setor popular, a votar em candidatos de direita a pretexto de combater o bolsonarismo nas eleições. Né? O que nós vemos agora, no final na atual etapa, né, da questão do vírus, é que a situação do vírus está totalmente fora de controle, totalmente fora de controle. Ela não estava sob controle antes. Os governadores e prefeitos ocultaram, né, as informações sobre o vírus durante as eleições, para que as eleições transcorressem de uma forma tranquila,
né, sem radicalismo, sem nada, né, para favorecer justamente a direita. A esquerda se calou, não falou absolutamente nada disso daí, entrou de cabeça no jogo da direita, e logicamente que isso daí foi um dos fatores, né, um dos fatores de manipulação, de fraude eleitoral, que favoreceram, né, a vitória da direita em boa parte das capitais. Né? Foi o coronavírus. Chama atenção para a declaração do Bruno Covas, que na minha opinião, é quase um escárnio, né, contra a população, onde ele, no seu discurso de vitória eleitoral, declarou que o negacionismo, quer dizer, o negacionismo da ciência seria no caso, porque ele é um prefeito científico, está com os dias contados. Quer dizer, significa o seguinte, que ele considera, né, o grupo do Dória considera que com essas vitórias eleitorais eles terão garantida a eleição de uma pessoa como Dória, por exemplo, na eleição de 2022, tirando o Bolsonaro. O que não é difícil de pensar que, para uma parte da esquerda pequena burguesa, isso possa aparecer como uma vitória popular, quando na verdade será uma enorme derrota popular na medida em que a coisa se consolide. Né? Então é preciso fazer claramente esse balanço do coronavírus, né? É preciso fazer essa discussão, uma discussão que ninguém quer fazer, né? A direita por motivos óbvios, porque é ela que deu o golpe em todo mundo. A esquerda por motivos também óbvios, porque ela caiu no golpe e agora não sabe o que falar, né? Então nós ficamos com essa situação do coronavírus e a população está pagando caro por essas manobras políticas para regenerar, né, pessoas que fazem parte de um esquema político que é totalmente inimigo do povo brasileiro e que é apresentado por pessoas totalmente inconsequentes, oportunistas, da esquerda como defensores da democracia.